Gente, boa tarde? Boa tarde, né? Desculpa o atraso, mas entre um painel e outro, almoçar não foi fácil, né? Eu acredito que para a maioria de vocês. Mas vamos lá, vou falar um pouco sobre... Aqui tem muitos amigos, né? Muitos que já conhecem, mas é legal a gente retomar, e tem alguns novos também, né? Então, vou falar um pouco sobre a nossa trajetória aqui no metrô de São Paulo, né? Esse daqui, alguns slides já são famosos. Eu sempre trago essa imagem tem 10 anos, esse vídeo. 10 anos. Nosso primeiro contrato em BIM, lá em 2013. Finalizou, acho que 2014, 2015, se não me engano. Projeto básico, civil. E aí a gente vem com aquela história, o BIM não dá certo, né? 2023, gente. Isso aqui já tem 10 anos, vai falar que não dá certo? Né? Vamos aí, devagar, pera. Né? Depois disso, túnel complementar. Túnel novo, para quem conhece São Paulo, né? Entre a Estação Paulista e Consolação, vai ter um túnel novo. Então, o projeto executivo também foi desenvolvido em BIM. Depois disso, a Estação Ipiranga, que vai começar a obra agora. Né? Assinamos contrato aí de execução de obra e projeto executivo de sistemas. Depois, Estação São Joaquim, né? A linha 6, laranja, da Acciona, ela vai chegar na Estação São Joaquim, que é uma estação da linha 1, né, da primeira linha do metrô. Uma estação que não era para comportar fim de linha e agora tem que comportar fim de linha. Então, vai passar por uma readequação. O projeto básico foi desenvolvido todo em BIM, como é uma estação antiga. Vamos fazer um levantamento, não vamos acreditar, não vamos confiar 100% no projeto executivo, né? Ou fazer um levantamento na mão, vamos fazer com laser scan. A partir disso, modelado. Né? Tem gente que está olhando com saudades aqui para esses vídeos, né? Né, Sandra? Aí modelar aqui o que vai ficar, o que não vai ficar, o que vai ser demolido, o que vai ser novo. Aqui é o que vai ficar, e aí vem toda a estação nova aí. Né? Esse daqui é impactante, principalmente porque foi o primeiro contrato nosso onde a gente integrou no mesmo contrato civil e sistemas. Isso é muito impactante para nós, tá? Muito impactante. Porque, pensa, metrô, sem autorização da empresa, eu vou dar minha opinião. É uma caixa de concreto para botar um monte de fio e equipamento dentro. É isso. E trazer todos esses sistemas para discutir, para desenvolver junto com essa caixa de concreto, é importantíssimo. Principalmente quando a gente fala de integração, né, em BIM, etc. Então está aqui. Outra coisa, projeto básico. Quem já ouviu falar da curva de McLean? Estão cansados já, né? Aquela curvinha e tal. Tem que antecipar o esforço para o básico, né? Aqui, ó. Por que eu tenho que antecipar esforço para o básico? Porque, principalmente, a parte de instalação de sistemas não era feito muito no básico. Né? Você fazia mais a parte de descritivo. Né? Agora, ter o projeto de instalação pode até entrar numa discussão. Será que eu tenho que ter tomadinha, interruptor? Pode entrar nessa discussão. Mas aqui tem, e para nós continua tendo, no projeto básico. Tá? Isso vai subsidiar diversas questões super importantes para nós, principalmente a parte de quantitativo. Aí, estação, extensão, tá faltando a faixinha aqui. Extensão da linha 15, né, do monotrilho, 2 estações, aí, Jacopêssego, Boa Esperança e Pátio, Hagebshof. Né, tá brilhando o olho aí, né, Flávio? Tá bonito. Né? Olha lá o pátio. Não riem, por favor, das nossas árvores. Elas são engraçadinhas assim, mas tem um motivo. É para diminuir o peso geométrico e tal, e ela vai cumprir a sua função, que é ocupar o espaço e ter a forma que ela precisa. Essa que é a função. A função não é fazer render. A função é resolver o problema de projeto. Ponto. O grande desafio em BIM, eu acredito no metrô de São Paulo, entre outros, mas esse, em termos de dimensão, é um contrato, que nós temos um projeto básico de uma linha inteira, de um primeiro trecho. Mas é um trecho aí de 15 estações, né? São 19 quilômetros, com pátio, subestação primária, integrando civil sistemas, criando medição integrada entre civil e sistemas. Significa o quê? Que se, por exemplo, a elétrica não chegar onde eu quero, eu não pago estrutura, porque os dois têm que andar juntos, por exemplo. Desafio, né? Bem desafiante. E trazendo coisas super importantes que às vezes a gente não tinha no começo, que é, por exemplo, o pátio, essa coisinha colorida que vocês estão vendo aqui, é o gabarito dinâmico do trem. É o espaço que o trem vai ocupar e que eu não posso ter nenhuma interrupção. Né? Isso é importante.
Isso daqui eu estou trazendo durante a concepção arquitetônica. Eu não tenho nem projeto de estrutura ainda. Então, a hora que eu for desenvolver o projeto de estrutura, isso aqui já vai estar resolvido. Pode até ser revisto, mas já vai estar encaminhada a questão, pelo menos. Só nesse projeto, durante a concepção de arquitetura, já pegamos um monte de problema aqui com o gabarito. Um monte. E já alterou bastante a estrutura dos prédios. Bom, outros avanços que nós também tivemos aí recente nos últimos anos. Isso daqui é simples, né? Eu acredito que quase todos vocês já tiveram acesso a uma nuvem de pontos, mas para nós no metrô é impactante essa parte de levantamento. Estamos avançando muito rápido, né? Agora, na parte topográfica, com uso de drone, etc., que tinham questões legais que foram vencidas, né? E agora a gente está conseguindo trabalhar dessa forma. Né? Aqui, ó, nuvem de pontos, modelo de condições existentes. Quem teve uma experiência boa de pegar nuvem de pontos e modelar? Pô, parabéns. Ó, depois eu converso com ele aqui, que não é fácil, né? Dá trabalho. E também tivemos a implementação de um ambiente novo, uma sala, porque pensa, essa cultura é uma cultura onde eu trago o modelo antes do desenho, antes do documento. Se eu não tenho desenho, como que eu vou discutir projeto? Quem está acostumado, eu vou trazer um pouquinho para trás, né? As folhas da mesa, né? Passando folha, e ficar todo mundo em pé, assim, tentando enxergar, entender. Né? Oi? Mesa de luz. Não, pô, mesa de luz não, já foi muito lá atrás. Né? Mas mesa de luz, mesmo que seja digital, né? Você ficar abrindo planta, etc. Né? Só que agora, como é que a gente vai discutir em 3D isso? Eu preciso ter recursos para que eu não perca o ritmo, por exemplo, de uma discussão. Para que eu não perca o ritmo de uma reunião. Então, nós criamos a nossa estação construção digital. É uma sala que tem recursos ali de equipamentos para que essas reuniões elas aconteçam de forma digital, com o uso de modelos sem, como eu posso dizer, sem interrupção dessa discussão. Né? Sempre com foco não no modelo, não na tecnologia, mas na discussão, no projeto técnico. Aí vocês estão vendo, tá vendo as TVs digitais tal, e achar uma que tivesse uma resposta boa. Aí vocês vão falar, Ivo, tá todo mundo utilizando aí? Não, calma, né? A gente entregou a ferramenta. Uns usam, outros não, outros querem ficar sentado, não querem ficar em pé. Né? Mas está lá disponível. Né? E a gente acaba utilizando, sim, em um caso ou outro. Mas essa sala é disputada. Hoje ela é disputada. Simulações. Muito bem. Simulações, no final do processo, é ruim, né? Porque você vai voltar para mudar projeto. E aí, quando a gente usa modelo BIM, por mais difícil que seja, você consegue, pelo menos, economizar o tempo de você refazer o projeto no software de simulação. Sei que é difícil, nem todo software de simulação consegue trabalhar bem com isso. Né? Mas aqui é o trabalho de novo São Joaquim, né? Mas a linha 19 é a mesma, que usa o Mesmotion, que ele consegue trazer o IFC e entender o que é slab, o que é door, o que é stair, o que é, né? Escalator agora que tem. Né? Escalator não, como é que chama? Transport Element, né? Que tem agora. Extração de quantitativos, né, ou também a parte de verificação automatizada, com os dados, com a classificação bonitinha, né, é fácil. Né? Você dá um clique aqui, e aí aparece o sistema de classificação, você consegue extrair esses dados. Claro, com certos cuidados. Né? Realidade virtual para análise. Quem já usou realidade virtual? Os estantes estão cheios, né, de realidade virtual. Leva isso para o escritório. O que vai ser útil tecnicamente? Né? Para pensar. O que vale, né, tecnicamente isso? Por exemplo, análise de rota de fuga. É legal. Análise de comunicação visual. É legal. Né? Existem outras análises, mas, por enquanto, essas duas são as primárias. Né? Fora isso, é legal. Geologia em BIM, isso aqui foi um avanço grande. As primeiras experiências não foram legais, e agora nós tivemos algumas experiências que a nossa área de geologia ficou muito animada de receber desse jeito. Né? Então aqui você tem, claro, tem a sondagem, né? E aí você tem toda a interpolação, e tem uma técnica para chegar nisso. Né? Só que pergunta para o geólogo se ele não está feliz de receber dessa forma. Está muito feliz. Principalmente integrando com o modelo. Né? Então você consegue ter, atualizou o modelo, alterou alguma coisa, a gente consegue ver já essa integração. Eu não vou precisar desenvolver um corte, ou desenvolver uma representação, mostrando a área que vai ser escavada. Né? Eu não preciso atualizar a geologia.
Eu atualizo o projeto, que se integra ao que eu tenho de geologia. Como eu falei agora há pouco, a parte de gabarito, né, o viário, a gente sempre tenta tomar um cuidado de não puxar demais o mercado, mas também nem de puxar de menos, né? A gente entende como o metrô de São Paulo, como um papel importante nesse mercado da nossa engenharia. Então, a gente vai puxando. Por exemplo, vamos fazer toda a parte de superestrutura, trilho, etc. Vamos fazer modelado? Vamos. Da linha inteira, num projeto básico? Espera aí. Vamos primeiro experimentar isso no pátio? Vamos ver como é que vai ser a resposta? Né? Vamos experimentar pequeno. Num próximo contrato, a gente avança. Porque a gente tem que lembrar que aqui é um projeto básico. As coisas têm que se encaixar dentro do tempo de um projeto básico. Eu não vou alterar o meu processo de projeto porque eu quero fazer modelo. Eu tenho que encaixar o meu modelo dentro do processo que eu consigo desenhar. Tá? Então, se eu consigo desenhar e eu vejo que tem um benefício, legal, o próximo a gente avança. Olha lá, né? Armadura. Alguém aqui já fez armadura modelada de estrutura de concreto? Já? É legal? Não? Assim, o resultado é legal. O meio do caminho é difícil. Mas se a gente não começar a fazer, também a gente nunca vai achar um caminho legal para isso. Tá? Tem benefício? Tem benefício. Tem benefício de ver, por exemplo, a distância, a densidade. E imagina para uma fiscalização você conseguir ter o comprimento exato das barras, bitola e saber o peso. Por uma parte da fiscalização, como órgão público, isso aí é maravilhoso. Né? Dá trabalho, tá bom. Está lá na proposta, que tem que ser feito, aí que você coloca o preço. Se para um cliente é importante, o projetista faz e coloca o seu preço para desenvolver isso. Né? Cadastros e remanejamentos. Isso é uma dificuldade, né, fazer cadastro, porque às vezes você não tem o dado, né, você não tem a base de informação para isso. Né? Então você vai fazer com base em levantamentos, em outros documentos, e aí se modela. Né? Lembrando, tudo isso dentro do tempo de projeto. Não é para ficar fazendo modelo para trazer em palestra. É para colocar dentro de um processo de projeto que tenha uso. Que seja prático. Desenvolvemos também um novo processo utilizando a medição como ferramenta de integração. Alguns já viram isso antes, mas cada caixinha desse retângulo aqui, tem uma descrição do objetivo a se cumprir no contrato. Então ele vai determinar qual documento que tem que ser entregue, o que tem que estar nesse documento e em qual nível. Esquece LOD, tá, gente? Não estou falando nível de LOD. Porque aqui tem memória de cálculo, por exemplo. Memorial descritivo, relatório técnico. E também modelo BIM. Porque o modelo BIM ele agregou. Ele não é... Por mais que ele tenha um protagonismo aí no processo, mas ele é mais um documento no processo, ele é mais um documento no contrato. Eu tenho que pensar em todos, eu não posso pensar em modelo BIM só. Né? E, além disso, empacotou para permitir essa integração. Bom ou ruim, está tendo resultados positivos para cliente, principalmente. E o mercado está começando a se acostumar com essa questão da integração, né? O que é importante. Padronização de dados, informações, conforme a 16739, né, IFC, muitos de vocês já trabalharam aqui com a gente, né, no metrô, sabem a dificuldade que tem da gente se adaptar, mas também entendem a importância disso. E a oportunidade da gente conhecer mais e melhor sobre esse assunto. A gente fica empolgado no momento, aí depois a gente fica desempolgado, aí fica triste, aí depois empolga de novo, né? Fica uma montanha-russa aí de emoções com relação a esse trabalho em FC, mas ele é importante. Ele é importante porque eu, como órgão público, eu não posso garantir que eu vou ter Autodesk pro resto da vida. Eu preciso achar uma maneira de, por exemplo, o projeto que eu terminei hoje, daqui a 3 anos eu vou conseguir abrir ele para executar uma obra. Quando eu falo... que eu não sei se vou ter Autodesk o resto da vida, eu já percebi. Não é por culpa da Autodesk, às vezes é uma decisão política, uma decisão, né? A gente não sabe. Tá? Culturalmente, mudar de relatórios textuais a comunicação para issues. Parece simples para nós, mas aqui a gente está envolvendo 200, 300 pessoas. Né? Não é o grupo BIM, não é o núcleo BIM, não existe núcleo BIM. Né? Quem que cuida de BIM no metrô? Por enquanto, eu. Por quê? Porque a ideia é que tenha uma rede. A ideia é que o BIM esteja na mesa de trabalho das pessoas e não que elas se desloquem para falar de BIM. Então, o BIM tem que chegar ao trabalho dela. Né? Então, isso daqui foi uma mudança cultural. E para falar, né?
Você ouve tudo, issues, a gente ouve de tudo, né? Mas foi uma mudança cultural importante, e muito legal, né? Outra mudança cultural, modelo BIM antes dos desenhos. Isso é algo que eu sempre tentei implementar e deu certo nos últimos contratos. A gente colocar desenhos, né, como representação gráfica de planta, corte, etc., quando o projeto estiver maduro. Aí eu documento ele, discuto ele em modelo. Quando está maduro, quando está legal, documenta. Em algumas questões eu estou voltando atrás. Algumas questões. Por exemplo, estrutura. É muito difícil, via modelo, você ficar fazendo cota de eixo estrutural. Então, ok. Então, vamos fazer o seguinte. Na entrega dos modelos, vem junto uma planta com os eixos e estruturas já cotados, por exemplo. Tá? Então, a gente foi... Alguns casos, a gente está percebendo que pode atrapalhar, e a gente volta no sentido de colaboração. De novo, sempre pela questão técnica, não pelo modelo BIM, só pelo modelo BIM. Mas isso está trazendo um resultado interessante, porque a comunicação é muito mais rápida. Muito mais rápida. Aqui é uma citação do Borman. Eu gosto muito dessa parte. Não vou ler isso, obviamente. Mas o que eu queria trazer para o metrô, como owner, né, como dono, como proprietário, isso daqui é uma das partes mais importantes para nós. BIM é baseado no uso e reuso consistente de dados digitais. Porque eu não vou terminar meu empreendimento. Meu empreendimento não termina na hora que eu entrego a chave e na hora que acaba a garantia. Né? Meu empreendimento termina daqui... Não termina, né? Espero que não termine também. Né? Mas, assim, anos, até ser reformado. Né? Então, eu preciso pensar nesse uso e reuso dos dados digitais. É nisso que a gente tem que pensar. E aí, eu sei que o tema da palestra lá na programação estava implantação, né, do BIM no metrô de São Paulo. E isso daqui foi um momento importante para nós. Inovação BIM. Eu sei que muitos já viram, estão cansados de ver isso. Né? Mas eu coloquei aqui no evento do Sinduscon, acho que 2017, isso, que BIM é sobre... Eu sei que não é sobre pessoas, tá, gente? Isso aqui é só para dar impacto. Né? Ó, BIM é sobre pessoas e não tecnologia, no sentido de, olha, vamos olhar primeiro as pessoas, porque senão não vai dar certo, senão eu vou ficar lá o Ivo modelando negócio. O Ivo não vai ficar modelando negócio, senão ele vai ficar maluco. O Ivo não é arquiteto, não é engenheiro, sou arquiteto. O Ivo não é engenheiro de obra. O Ivo não é engenheiro de civil 3D. Então, o Ivo vai ficar maluco se ele tiver que fazer isso. Então, vamos olhar para as pessoas. E não é trocar as pessoas. Né? É tratar essas pessoas. Né? Tratar não que elas estejam mal, tá, gente? Tratar no sentido de mudança cultural, por favor. Isso daqui é a nossa estação de construção digital que eu comentei. Tá vendo? Olha lá, meu gerente. Está ali na foto. Né? Isso daqui é uma reunião de início de projeto. Né? Então, esse ambiente tem recursos tecnológicos para que a gente consiga fazer essas reuniões. Outra mudança, a matriz RACE. Gostaria de estar mais forte com isso, ainda está um pouco devagar. Que é a ideia de você conseguir dizer, na entrega de uma disciplina, quem que deve estar envolvido nessa entrega. Né? É grande, tá? Porque você pegar sistemas, só esses cinzinhas aqui auxiliares, ó, e vai embora. Vai embora. É grande. De novo, aquele processo que eu mostrei para vocês de medição integrada, isso daqui é só de estação. Eu tenho uma para estação, eu tenho uma para pátio, eu tenho uma para poste de ventilação, eu tenho uma para cada coisinha. Tá? Isso daqui é só de estação. Todas as disciplinas, cada disciplina mãe, está representado com uma cor diferente. Eu tenho os pacotes que têm um sequenciamento, que se integram ou não. Os que se integram, eles têm um objetivo a ser alcançado, e aí, quando eles atingirem esses objetivos, eu pago em conjunto. Eu não vou pagar eles separados. Porque eles têm que chegar junto aonde a gente acha que tem que chegar. Né? Foi. Né? Aqui, por exemplo, né? Então eu tenho aqui um pacote onde eu tenho... olha que interessante isso aqui, é legal. Concepção de arquitetura junto com memória de cálculo de estrutura. Não tem um modelo BIM de estrutura aqui ainda. Por quê? Porque a estrutura ela ainda é conceitual na arquitetura. Né? E aí aqui eu tenho a memória de cálculo em cima da estrutura da concepção. Eu sei que alguns contratos nossos estão fazendo um pouco diferente em algumas unidades. Adaptável, não tem problema. Os dados. Né? Por exemplo, a portinha. Olha lá, a lista dos dados, como ele deve estar mapeado dentro do IFC. O parâmetro compartilhado, né, no shared parameter do Revit. Registrado o GUID aqui para se eu perder o dado no meio do caminho,
daqui a alguns anos, poder recuperar e refazer esse dado baseado nesse Global Unit Identifier, né, mapeamento aqui de como ele vai aparecer no modelo. Tanto os presets customizados, né, dados que não são padrão, não estão padronizados pela ISO, como dados em ISO. E tudo isso fica aqui num sistema de gestão, uma lista de SharePoint simples, nada absurdo, super simples, né? Só que, de novo, lado das pessoas, eu preciso facilitar, é difícil. Imagina pegar 200 pessoas e explicar IFC para elas, as pessoas têm níveis diferentes. Não estou falando nível de IFC, ou nível de BIM. As pessoas são diferentes, nem todo mundo vai querer. E ela não é uma péssima profissional porque ela não quer entender IFC, não é isso. Então eu preciso facilitar isso para ela. Então, criei aqui um painelzinho, já está mais atualizado que esse, tá? Onde vai clicar na disciplina, né? Vai clicar aqui na disciplina, qual que é? Por exemplo, hidráulica. Conexões. Ou, por exemplo, torneiras. Quais são os dados? Leitura humana, leitura máquina, né? Então, leitura humana e como que isso vai estar depois no modelo em IFC. Isso daqui o pessoal está usando, está adorando, na verdade. Porque facilita muito o entendimento de onde vai estar o dado que ela precisa. Porque é isso, ela precisa do dado. Eu só preciso dizer para ela onde você vai buscar o dado que você precisa. Ela não precisa entender de IFC. Eu preciso entregar para ela onde vai estar o que ela precisa. Deixa que a parte de IFC, que é a parte por trás, eu trabalho junto com a equipe da contratada. Vou passar isso aqui. Bom, pela frente, nós temos aí muitos contratos novos aí pelos próximos anos, né? Então, muita oportunidade, né, de avanço. E esses contratos, nós normalmente organizamos num termo de referência, né, ou responsabilidade da contratada, uma IP de requisitos BIM. Né? Esses dois são consolidados, esses dois não se alteram, a não ser que tenham como um acordo. Então, toda a parte de valoração é baseada, né, na proposta nesses dois documentos. E no plano de execução BIM. E adaptado para cada contrato. Por isso que eu não tenho um caderno. Porque para cada contrato, de novo, como eu falei, cada oportunidade eu dou uma puxadinha. Cada oportunidade eu ganho maturidade, mudo o que eu coloquei antes. E para frente, como eu comentei no painel de manhã, né? BIM com GIS, nós estamos vencendo a questão de localização, de sistema de locação, né? Mantendo os dois. Isso que é o melhor. Porque o projeto é desenvolvido no sistema de locação 1, e aí eu consigo integrar com os outros dados no sistema de locação geográfica. Um CDE, que nós estamos implementando, né, que é o ProjectWise. Porque o nosso problema é, nós não temos, não é por empreendimento, né, como eu falei também de manhã, tem um legado. Eu não consigo organizar um CDE pelo empreendimento tal, encerrar o empreendimento. Não funciona assim para o metrô. Análises automatizadas, Solibri, que a gente já utiliza há algum tempo, mas agora a gente quer trabalhar de uma forma mais sólida. Modelagem de outras disciplinas, como túneis. Saiu um contrato agora de projeto básico, de uma extensão de uma linha, que vai ter modelagem já de túneis. Então, nós temos a parte de viário no pátio, mas agora a gente quer experimentar, quer começar a pensar e desenvolver a parte de túneis, de via mesmo. Né? E estamos revisando nossos padrões lá de dados em FC, um trabalho principalmente para a parte de sistemas que está sendo desenvolvido agora. Né? Então, esse daqui foi o slide que eu usei de manhã, um pouco, né, poluído, mas era essa a ideia, de mostrar um mundo de coisas relacionadas não só a BIM, mas a parte da digitalização da engenharia, engenharia digital, que a gente tem pela frente. Né? E cada dia mais vai surgindo. Por exemplo, uma frente muito grande que eu também estou puxando agora, a parte de fiscalização de obra, que é um trabalho que o metrô faz. Como que eu consigo trazer isso, não somente como um tablet, mas como que eu consigo trazer esses dados com uma certa inteligência para me ajudar na fiscalização de obras? Essa é uma outra frente que a gente está tendo agora também. Ok? Era isso, gente. Obrigado pela presença de todos.